Olá, muito boa noite. Estamos de volta de novo com a palavra abençoada do nosso Deus maravilhoso, o Pai do nosso querido Jesus Cristo. Para aqueles que vão ouvir neste momento, que Deus abençoa e abençoa também aquelas pessoas que vão ouvir depois e que Deus abençoa. Hoje voltaremos a falar do amor, não é? Do amor de Cristo Jesus. Boa noite, mais uma vez estamos aqui para falarmos um pouco da palavra de Deus. Vamos falar sobre as preocupações da vida. Vivemos num tempo que as pessoas vivem com ansiedade, ansiosas, porque infelizmente com a questão do coronavírus nós não sabemos, mesmo que nós façamos planos a curto, médio prazo, o que é que acontece? Em poucos dias é mudada a nossa vida. Quem diria que numa altura destas pessoas estariam confinadas em casa, crianças, também as nossas filhas em casa, por tanta proteção, realmente. Nós sabemos realmente que as escolas têm tantos cuidados para receber as crianças. Também estamos a falar de igrejas que estão a ser fechadas, tanto cuidado, tanto investimento que as igrejas fizeram para se manter abertas. Enfim, a ansiedade é o quê? A ansiedade, no fundo, é a nossa preocupação pelo futuro. Não sabemos o que é que vai acontecer. Exatamente. Como diz a Bíblia, não estejais ansiosos. Mas não é fácil, é isso que vamos falar neste tema, acerca do que nos preocupa, as preocupações da vida. Então, vamos ler Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Para variar, hoje vamos ler vários versículos seguidos, não é? Eu vou ler uma parte e o Gil vai ler outra parte. Exatamente. Então, fala assim: as preocupações da vida. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque se preocupam com roupas, veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois é que os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietes, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Por que é que nós estamos a ler esta passagem bíblica? Reparem aqui no versículo 25. Não sabem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. O que é que nós vivemos? Nós estamos a viver numa época, infelizmente por causa do coronavírus, que há pessoas que estão a ficar sem trabalho. Exatamente. Então, consequentemente, o que é que acontece?
perdendo trabalho, isto é um processo. Não tem como pagar a renda, não tem como comer, não tem como vestir, não tem o que beber. E então, o que é que diz aqui na palavra que Jesus disse? Nem com o seu próprio corpo conta o que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Por que é que estamos a falar destes versículos aqui? Porque nós vivemos numa sociedade tão consumista, que o que é importante? Temos uma casa, talvez melhor que o vizinho, salvo seja, não é? Temos um carro melhor que o vizinho. Só pensamos em... Ninguém está a dizer que nós não pode haver extremos, ou seja, nós não podemos ganhar, poupar, não ganhar a vida, nem ter o outro extremo que é trabalhar e tudo o que o vizinho tem. Não, tudo o que ganha, Exato. gasta. Tem que haver meio termo. Tem que haver um meio termo aí. Então, por que é tão importante? Buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas vão serão acrescentadas. O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar a nível material. E estamos a falar a nível espiritual. Por que é tão importante falar? O que é que nós vamos falar das aves do céu? Vamos falar dos livros, até do rei Salomão. Porque o dia de hoje, Deus nos dá as preocupações do dia de hoje. O dia da manhã, como se costuma dizer em Portugal, o futuro a Deus pertence. Mas, observe as aves do céu, são tão simples. Por que é que Jesus fala sobre as aves do céu? São tão simples. Não semeiam, ou seja, não são como nós, que nós temos que semear e colher, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Vê-se a vida dos agricultores, por exemplo, têm que semear, têm que colher, têm que armazenar em celeiros. Contudo, o Pai Celestial nos alimenta. Ou seja, algo de tão simples como um pássaro. O que é que acontece com esse pássaro? Não é? Ele tem, Deus sustenta, e é um pássaro, não é uma pessoa. Mas, exatamente, não têm vocês muito mais valor do que elas? Se Deus cuida de um pássaro, da alimentação de um pássaro, como é que não cuidará de nós, não é? Exatamente. Como filho. Mas, quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Vivemos numa altura que as pessoas vivem uma vida muito agitada, muito apressada. Eu gostaria que o dia tivesse mais uma hora. Mais uma hora. O dia já tem 24 horas. Quer dizer, se fosse mais uma hora, era mais uma hora que as pessoas iam estar ocupadas. Não é? E que não tem tempo para nada. E o que é que se nota hoje em dia? As pessoas têm tanta ocupação que acabam por esquecer aquilo que é mais importante, que é a família, que é Deus. Primeiro Deus. Ou seja, vou dar um exemplo. Agora eu arranjo um trabalho a tempo inteiro, trabalho horas e horas. As minhas filhas vão para um local, para um ATL. O Gil também trabalha todo o dia. Chega a casa, quando vão para a cama. Ou seja, não estão connosco. Chega ao fim de semana, só trabalho. Ou seja, as nossas filhas crescem e não veem os pais. Quando eu falo, não é para julgar ninguém, não. Nós estamos aqui para apelar à simplicidade das pessoas. Porque estamos a viver numa altura, numa sociedade... Aliás, vimos um belo exemplo do que aconteceu com o coronavírus. Pessoas com grandes posses, o que é que aconteceu? Poderiam ter comprado a saúde e hoje estão enterradas. Exatamente. O que é que adiantou? Não gozaram o dinheiro, não gozaram tipo a família, não aceitaram Jesus como Salvador e Senhor. São essas questões aqui que temos de falar. Exatamente. E isto aqui é verdade. Porque se você for ver o coronavírus, não olha o que você tem, o teu dinheiro. Não olha nada disso. Não olha o extrato social, não olha se é rico, se é pobre. Todos são infectados. E o que acontece? O que estamos a ver é que ricos e pobres estão a morrer por causa do coronavírus. Mas o triste disso tudo é que as pessoas se preocupam muito com o coronavírus, mas não se preocupam com a própria salvação. Não se preocupam em aceitar Jesus Cristo como Salvador. Porque se hoje você morre por causa do coronavírus e você não tem Jesus Cristo, meu amigo, desculpa te dizer, o caminho é o inferno. Mas se você morrer em Cristo Jesus, seja no coronavírus, seja em quem for, qual doença ou acidente, o que for, você vai para Cristo Jesus. Morreu carnal, mas espiritualmente estás salvo, estás vivo em Cristo Jesus. Isto é o mais importante. Não devemos ter medo das coisas que acontecem.
Mas devemos estar firmes em Cristo Jesus, que é o mais importante. Okay, we are speaking about our worries, our business of our days, and our anxieties. And we will read the Gospel of Matthew, chapter 6, 25 until 34. And what is important here, we will divide in several parts, and now we will read until 27, Gospel of Mark, chapter 3, verse 25 to 27. Do not worry. Therefore, I will tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father leads them. Are you not much more valuable than they? Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? We are living in a times of trial because of coronavirus, and we live with anxiety. What is anxiety? Is something that we are worried about the future, and what we see, unemployed people that lose their jobs, and what they have to do, what they are thinking. I don't have money to eat. I will lose my house. I don't have what I will do. I don't have anything. What you will wear. What I will. Why is so important to speak about that? We are living in a time that everything is material. What is important now is speaking about the spiritual life. What is spiritual life? It's talk about Jesus, accepting Jesus as a Lord and Savior, our God. Why? We see so much business. I am busy with that. I don't have time. I don't have time for worship. For family. Worship our God. We don't have time for our family. Yeah. And the time for you. And the time flies. Don't pass. Flies. We see in our daughters. Why is it so important to enjoy the time with our family? Because we see with this coronavirus, we have to seek God more and more with our heart, with our soul, more. What Jesus said, is not life more important than food, and the body more important than clothes? Yes. Why is he speak about that? Life is more important because we can lose our jobs. We will get another job. We can lose our house. We will get another house. But if you lose our salvation, it's finished. We cannot do anything about that. And look at the birds of the air. Why Jesus is speaking about the birds? They are so simple animals, so small, but listen what Jesus said about that. They not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Look, they not sow, they not reap, they not store away in barns like the farmers, but our heavenly Father take care of them. Are you not much more valuable than they? If our God takes care of a small bird, like a sparrow, for example, He will take care of us. We are much more valuable for Him. And another thing here, who of you by worrying can add a single hour to his life? Worry, always running.
The day has how many hours? 24 24 hours. If you add 1 more hour to our day, what we'll have 24 hours to run. No. We need time to not only to buy a house, to buy kids. Yes. We have to be wise. We have to be wise with money. Why? Yes, most important is for the people need to look God, understand? People need to accept Jesus, because this is very important. When you accept Jesus in your heart, everything is okay. Not because don't accept Jesus, don't have problem. But it's easier. It's easier to deal with our problems. Yeah. Yes. Because Jesus help you. Understand? When you see the situation, the coronavirus, destroy, kill, take life of the people, have money, have everything, but don't have Jesus. Where do you go? Understand? You have Jesus, you go to God, but you don't have Jesus, you go to hell. Understand? I need to think about this to people, because life just one, but when you have Jesus, it's two life, because you live here, but when you die, you go to God. Is the life very important when I said to Jesus. Agora vamos continuar com o Evangelho de Mateus, capítulo 6, e agora vamos ler até ao 32. Até ao 32. Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Para que é que Jesus fala relativamente à roupa? Aliás, isso é algo que nós não gastamos dinheiro e eu já sei como é que nós somos em roupas, como se diz, roupas de marca, sinceramente. Eu, para mim, as roupas, desde que eu gosto das roupas, seja de marca, olha, se tiver de marca, paciência, mas é algo que eu não gasto. É onde repararem algo. Vejam como crescem os lírios do campo. Não estou a dizer que as pessoas tiverem possibilidades de comprar roupas de marca. Isso são opções que nós aprendemos. Nós vamos amadurecendo e chegando à conclusão que as pessoas têm as suas opções. Desde que não nos prejudiquem e não se interferem, não interferem na nossa vida, temos que respeitar a maneira como cada um vive. E quando Jesus diz, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Exatamente. Os lírios são plantas, flores tão bonitas. Quando ainda não florescem, tem aquelas folhas verdes, assim compridas, e depois quando aparecem nós temos aqueles lírios amarelos, roxos, são muito bonitos. Bonitas. Sim, e o lírio é uma flor muito bonita, não é? Muito bonita de se ver, não é? Agora vejam o que é que Jesus diz. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como Deus. Ou seja, sabemos quem foi o rei Salomão. O exemplo. Foi considerado o rei mais inteligente de todos os tempos. Todas as pessoas que tinham dúvida, até a rainha de Sabá, consultou-lhe. E era um homem muito rico, muito poderoso. Tanto foi quando Jesus, quando fala aqui em Salomão, não é por acaso. Cá está a questão do consumismo. Vamos voltar outra vez para as pessoas perceberem. Salomão era um homem riquíssimo. E quando Deus lhe perguntou o que é que Salomão queria, e ele pediu sabedoria. Exato. E quando Deus viu que ele tinha pedido sabedoria, ele não lhe deu só sabedoria, deu-lhe riqueza. Aliás, foi considerado um dos homens mais ricos dos seus tempos. E que também Deus disse assim, olha, quando ele pediu a sabedoria, Deus diz, olha, agradaste o meu coração, porque tu não me pediste riqueza, tu não me pediste sabedoria para você, mas para ajudar o próximo. Entende? Para poder decidir as coisas, né? Aquilo que ele fazia, aconselhar as pessoas. Isto ele pediu para poder sabedoria para dar com as coisas do mundo, né? As coisas que vinham para um dia ele dar conselho. Até diz aqui, contudo eu lhes digo que nem Salomão todo o seu esplendor vestiu-se como Deus. Mas se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Lá estamos nós aqui.
Homens de pouca fé. Nós temos de fé. Se nós temos de ter fé, se nós dizemos que é fácil, não é fácil. Somente os momentos que estamos a viver, porque costumo sempre dizer, é fácil buscar a Deus quando está tudo bem. Agora, quando estamos a passar por tribulações, problemas, não é fácil. Porquê? Porque nós muitas vezes questionamos, mas Deus diz na sua palavra que Deus não nos dá mais aquilo que nós poderemos suportar. Exatamente. Se nós passamos certas situações, eu costumo dizer que Deus, como diz na palavra, Deus é o oleiro e nós somos o barro. E para trabalhar o barro, quem sabe o que é o oleiro, não é? O que é que o oleiro faz? Ele trabalha. Ele tem que trabalhar de uma maneira dura para quê? Para moldar. E depois o que é que ele faz? Ele trabalha a forma, vamos imaginar um vaso, depois o que é que ele faz? Ele coloca no fogo para cozer. Vejam bem esta comparação, ou seja, Deus tem que nos trabalhar e depois nos limpar, queimar tudo o que não é bom na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus é o É que faz isso. É que faz isso. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam. Ou seja, o que é que Jesus está a dizer isso? Que as pessoas que não acreditam em Deus, ou seja, naquela altura, quando estavam a falar daquelas pessoas que adoravam outros deuses, nós adoramos o Deus vivo, não é? Exato. Porquê que Jesus diz isso? Porque não nos devemos preocupar com o que comer, com o que vestir, não é? E com o que beber. Porque Deus sabe aquilo que nós precisamos. Nós temos de ter atenção de não estar constantemente a buscar coisas que não nos dignificam. O que devemos fazer não é sempre, quando estamos a orar, pedir a Deus bens materiais. O que agrada a Deus é que nós devemos orar para pedir pelos outros, pedir pelo teu próximo, pedir pelo país que você vive, pela tua nação, pedir pelas pessoas, por exemplo, que estão passando neste de coronavírus, não é? Pelos médicos, pelos doutores, por todos eles. Isso é que devemos pedir, porque muita gente, às vezes, nós seres humanos, às vezes, queremos pedir a Deus uma boa casa, um bom carro, mas esquecemos de orar pelos próximos, porque isso é que agrada o coração de Deus, orar pelo próximo, não é? O que o Gil está a querer dizer é, não quer dizer, não vamos confundir, não quer dizer que Deus não quer, porque até o próprio rei Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz que nós devemos aproveitar a vida. Exatamente. Não é? Que nós devemos aproveitar a vida. Então o que é que ele diz? Não, Deus quiser, nós temos uma boa casa. Exatamente. Deus quiser, temos um bom dá. carro. Isso não quer dizer que nós temos que viver só pensar nas questões materiais. Nós temos não. que pensar nas Sim, coisas espirituais. não podemos viver porque Deus nos dá uma casa, Deus nos dá um carro, Deus nos dá roupas para vestir, mas o que o Gil quer dizer é que nós devemos orar uns pelos outros e pedir, por exemplo, a pessoas que estão à procura de casa. Ó Senhor, ajuda aquela pessoa a encontrar uma casa. Exatamente. Aquela pessoa está com problemas no carro. Senhor, ajuda essa pessoa a adquirir um carro. Aquela pessoa está a precisar de alimentação. Usa-nos para ajudar essa pessoa a usar alguém. Exato. Isso é que é importante, oramos uns pelos outros. Exato. Isso é importante. E buscar primeiro o reino dos céus, conforme diz a palavra de Aqui Deus. em 33. E todas as coisas vos serão acrescentadas, não é? Porque aqui diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, nós temos as nossas preocupações do dia a dia. O que vamos organizar, o que é que nós fazemos, temos os nossos filhos para cuidar, o que vamos comer, orar, a ler a Bíblia, o que é que nós temos de fazer, como é que temos que organizar as coisas. Agora, assim, o que é a ansiedade? Porquê é que Jesus diz para não andarmos preocupados com amanhã? Porque a ansiedade é mesmo isso. É aquela preocupação que nós temos com o que vai acontecer. Aliás, tivemos esta lição agora. Exatamente. Não vale a pena programar a nossa vida a curto e médio prazo. Não vale a pena programar a tua vida, porque amanhã o coronavírus tranca-te em casa. Entende? Porque é por isso que dizemos que as coisas, o plano, as coisas, tudo está na mão de Deus.
vivemos o dia de hoje e o dia da manhã, porque pertence a Deus. O futuro a Deus O pertence, futuro a como Deus dizem em pertence. Portugal, o futuro a Deus pertence. Dormes e quando acordares amanhã, dá graças a Deus e vive esse dia. É assim que temos que viver a vida. Claro que nós não temos que preocupar com o futuro, é normal, somente nós temos filhas, a prepará-las o melhor possível, não é? Isso é normal na escola. Agora estamos a viver ansiosamente Exato. com o que vai acontecer, o nosso futuro. Hoje em dia não se pode fazer realmente grandes planos, porque os nossos planos não são os planos de Deus. Os planos de Deus Exatamente. são os nossos planos, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E tem uma coisa. Não pensa que o dia da manhã pertence a Deus só. Porque muita gente às vezes ouve essa conversa que o dia da manhã pertence a Deus. Então tenho 300 euros na carteira, posso gastar tudo num dia, porque o dia pertence a Deus. Não. Junta o seu dinheiro, faz a tua vida hoje. Amanhã pertence a Deus, não é o dia da manhã. Mas, porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser mordomo do nosso dinheiro, não é? Devemos ter uma poupança. Isto aqui podemos fazer essas coisas. O que nós estamos a falar que o dia da manhã pertence a Deus é, por exemplo, hoje fizemos tudo, né? Trabalhamos, estamos com a nossa família, vamos dormir. Então, o dia da manhã pertence a Deus. Quando você acordar, vai fazer de novo a mesma rotina. Mas devemos guardar sempre alguma coisa, para depois não ficar à rasca, porque muita gente às vezes ouve essa palavra, depois fala, eu ouvi assim, então não preciso guardar dinheiro, não preciso ter uma economia, vou gastar tudo porque o dia da manhã pertence a Deus. Pertence a Deus, mas tem que prestar atenção na palavra de Deus, o que diz, não é? Que muitos pensam assim. Sim. Now, I will read the Gospel of Matthew, and I will start in verse 28, chapter 6, verse 28. And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin, yet I tell you that not even Solomon, in all his splendor, was dressed like one of these. Lilies are very, very beautiful flowers. We can see outside when we are in the fields, especially when we are walking in Portugal. We have beautiful lilies. Here we have another kind of lilies, but they are so beautiful, so beautiful. And Jesus make analogy, compare the lilies with Solomon. Listen, Solomon was one of the richest men and wise. He's considered in the Bible, even in his time, one of the most richest men. Yeah. And when he was speaking with God, God asking Solomon, what do you want? He asked what? Wisdom. He was so simple in a way that he asked, so humble, asking God's wisdom, that God gave him wealth too. So look, when they say, we know that Solomon was a great king and he used beautiful clothes, linen clothes with gold bordery. We know, very, very expensive clothes. And Jesus spoke about the lilies. I buy normally clothes. I like things I see. I like these. There are people that like to buy expensive clothes. Yes, we respect that. Everyone. Yeah. Everyone. But one of the things that we learn with maturity is to respect what people likes to do. Yeah. When don't make any harm for us, okay, everything is okay. Another thing is how God clothes the grass of the field, which is here today,
and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, or you of little faith? Sometimes we are so worried, so what I will dress today, what I will dress tomorrow. No. Most important is take care of our body. Yeah. Because the clothes we can use, if you're not okay, Right. we give someone. Put in the bins. Put in the bin, yes, we can do that. Yeah. So, do not worry saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Sometimes we are so worried, what I will eat, what I will drink, what I will wear. No. Like that kind of things we can do, but cannot take care of our life. What's most important? Don't kill Seek your head. first the kingdom of heaven, then like say here, but seek first the kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Yes, it's important to have a house, to have a car. A good condition. Even Solomon in the book of Ecclesiastes spoke about that. Enjoy life. Yeah. Enjoy life. But we have to be wise with our money. Like Ruth Santos said, quality life. Like Ruth Santos said. Quality life. Quality life, yes. And it's important to enjoy the life. And what he said in verse 32, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. What Jesus is the other gods that existing in their pagan people, because the people that don't know Jesus or God don't worry about what is eternal, spiritual. What is so important to speak about that? Because we need to care of us, yes, to care of our body, take care of us, but it's very important to accept Jesus as Lord and Savior and seek our Lord more and more. Read the Bible, pray. It is very, very important. Yeah. When Jesus speak about, but seek first the kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. God knows what we need. Yeah. It's very important that when you seek God, it's very important to know about that. God knows what we need, what is important for us. I need something different for Gilles. Our brothers and sisters need something. Our family needs something different for us. God knows everything. Yes, and God listen you. Like a father. I said, son, what do you want? But listen, there is an important thing. Not said, Father, I need a car, I need money. No. Now, Jill is speaking one important thing here. Sometimes we ask something to our God, but you know that our plans are not the plan of God, but the plans of God are our plans. Because sometimes we ask something to God, never came up, sometimes never come, but sometimes it took 2, 3, even 10, even 20 years, because God knows what is the right time to give something to us. Yeah. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Yeah. Each day has enough trouble to its own. What Jesus is spoken about here. Do not worry about tomorrow. Yeah. Live today. What we have to do with our daughters. We have to eat. We have to do that. Yes. The future belongs to whom? To our God. Yeah. To our God. I need to wait for God. Huh? To seek God. To meditate in His Word. Yeah. That is so important. Why we're speaking today about the worries, about the anxiety? Because we live in a time that we don't know what will happen tomorrow. Yeah. Tomorrow we can wake up and then see the news. Something would change. We cannot go there. We cannot go
to the supermarket. We have to, without a mask. Our children cannot go to the school. We have to have homeschooling. It's not easy, but we have to deal. Authority, we have to respect authority. We don't. It's difficult. It's difficult for us to understand. There is one thing that's very important to listen. We don't understand, but we have to respect the authorities, because if with what we saw in coronavirus, I don't care. There are people. I don't care. Yes, I go to the supermarket without mask. I don't care. Yeah, even with coronavirus. This is very bad. Why? Because do you love your neighbor? You love people. You protect yourself. You protect your neighbor. Because you use the mask, go to the supermarket. You show your love. Because Jesus said, love your neighbor. We have to care of each other. Yeah. That is most important. Because you see a lot of people don't use mask, don't say that, don't care. But a lot of people die because the coronavirus. Why we spoke about the anxiety, about the worries of our life? Because we want that the people see hope. Last week we spoke about hope, faith, and love. Why we're speaking about that? Because there are people that are living in fear. Mm-hmm. What we will do? We can die. Yes, fear is a natural feeling. Yes, but we cannot let the fear take care of our life, because fear is a liar. Yeah. That's why it's so important. Don't let the fear take care of your life, of your mind, of your heart, of your soul. It's not good. It's not good for you. Por que nós estamos a falar relativamente à ansiedade? Por que é tão importante nós falarmos isso? Porque nós estamos a viver. Por que nós estivemos a falar sobre o capítulo de Mateus, do versículo 25 até ao versículo 34? Porque nós vemos pessoas com medo. Medo, assim, não quer dizer que nós não temos medo, nós somos humanos, mas o que nós não podemos fazer é deixar o medo tomar conta de nós. Da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, porque se nós vivemos com medo, e como costuma dizer, e é verdade, o medo é uma mentira, especialmente quando passa da nossa mente para o nosso coração. O que é que o medo nos faz? Nos faz imaginar e ver coisas que não existem. As pessoas estão apavoradas, é normal. Ou pessoas já perderam amigos, famílias, pessoas próximas. Deve ser um sentimento que eu não sei descrever, porque eu infelizmente já perdi o meu pai, que era o meu exemplo, era um ancião da nossa família. O Gil também perdeu o pai dele. Então nós sabemos o que se passa, mas há pessoas que perdem famílias inteiras. Chegam a morrer famílias inteiras, perdem às vezes um dia o pai, a mãe, os avós. É um sentimento que transcende, é muito sofrimento. É por isso que esta palavra tem um objetivo, que é não tenham medo, não tenham medo. Se Deus quiser, Deus é Pai, isto vai passar. Não quer dizer que os problemas não virão, mas ter fé que melhores dias virão. Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Por isso, por mais que venha o coronavírus, por mais que venham outras coisas, porque nós já sabemos que a palavra de Deus diz que são os princípios das dores. Mas nós devemos ter fé em Cristo Jesus, acreditar que a nossa vida espiritual, se estamos firmes em Jesus Cristo, nada vai nos abalar. Mas para isso acontecer na sua vida, é necessário você aceitar Jesus Cristo como Salvador, negar este mundo e aceitar Jesus Cristo, porque só Ele que traz a salvação, só Ele que tem a verdadeira cura. Não o coronavírus, porque virão muitas coisas, mas se você não tiver com Jesus Cristo, não aceitar Jesus Cristo como Salvador,
e partir sem Jesus Cristo, para onde você vai? Pensas nisso? Para onde você vai se morrer sem Jesus Cristo? O coronavírus está a tirar a vida de pessoas. Mas se não tiver Jesus, meu amigo, é pior que o coronavírus. Para a eternidade no inferno. É pior que o coronavírus. Estando com Jesus Cristo, tu terás a vida eterna. Tu terás um dia ao lado do Deus maravilhoso. Não tenha medo. Creia em Cristo Jesus. Amém. Porque o medo é um mentiroso. E o mentiroso é o pai da mentira, que é Satanás, que engana todo mundo e que ainda vai enganar. Mas temos fé em Cristo Jesus, porque Ele venceu o mundo. Agora queríamos agradecer ao Mários, à tia Dorita, ao nosso cunhado Rui Simões e também à Bia, a Beatriz Cruz, por terem assistido. E agora vamos orar. E também o meu colega Andrew. Andrew. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma... O Gil vai orar em português e eu vou orar em inglês. Querido Deus amado, soberano Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo amado, Senhor. Senhor, agradeço, Senhor, por este momento, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para glorificar o teu nome, Santo Deus. Para glorificar o nome de teu Filho, Senhor, aquele que morreu na cruz e o terceiro dia ressuscitou por todos nós, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, toca no coração das pessoas que vão ouvir, Senhor, e aquelas que estão a ouvir neste momento, Senhor, que toca também no coração, Senhor. Tira todo medo, Senhor, toda ansiedade, Senhor, que nos ensina a caminhar, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, a lidar com as coisas desse mundo. Dá-nos sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço pelas pessoas que estão nos hospitais nesse momento, Senhor, com o coronavírus, Senhor, e outras doenças. Senhor, aqueles que estão em casa sofrendo também, Senhor, estenda as tuas mãos, Santo Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Olha para o teu povo, Santo Deus. Estenda as tuas mãos, Senhor, nos médicos, Senhor, que estão a fazer tudo por tudo, Senhor, para poder vencer esse coronavírus. Mas precisamos da tua ajuda, Senhor. Porque tu és Deus, Senhor. Tu és soberano. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço pelo Portugal, Senhor. Estenda as tuas mãos, Senhor. Eu te peço, Senhor, pelo Brasil, Senhor. Repreende, Senhor, todo o mal, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor, pelo norte da Irlanda, Senhor. Eu te peço pela Europa, Senhor. Pela África, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Te peço pela todas as famílias, Senhor. Visita neste momento, Senhor, os que estão desamparados, Senhor. Os órfãos, os viúvos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço pelas pessoas que estão a dormir na rua, Senhor. Que não tenham cobertor, não tenham o que comer, Senhor. Senhor, eu te peço também, Senhor, pelas pessoas que neste momento estão a passar fome, Senhor. Porque o mundo neste momento só fala do coronavírus, Senhor.
mas estão a esquecer das pessoas que estão a passar fome, Senhor. Senhor, pelaquela criança que eu vi, Senhor, no Facebook, Senhor, a empurrar a outra criança que também estava com câncer, Senhor. Oh, Santo Deus, tenha misericórdia, Senhor. Olha pelas crianças, Senhor. Oh, aleluia. Olha, Senhor, pelas suas idosas, Senhor. Protege, Senhor, a todos eles, Senhor. Senhor, repreende todo o plano do inimigo, Senhor, que possa cair em terra, em nome de Jesus, que eu declaro. Em nome de Jesus, Senhor. Proteja a minha família, Senhor, a minha esposa, os nossos parentes, Senhor, e o nosso trabalho, Senhor. Em tuas mãos, Senhor, eu entrego esta oração e esse pedido, Senhor. Amém. Amen. Thank you, Lord, for the day that you gave us. I am asking for again for our sins. Now I am asking for all the people, my Lord, that facing the fear, my Lord, because they are losing parents, family, father, mother, grandma, grandpa, my Lord, son, daughter. Take care of them, my Lord. It's not easy, especially with this virus, this coronavirus, my Lord. Take care of them, that they can accept you as a Lord and Savior, my Lord. I am asking for all the staff that are working in the hospitals, in the medical centers. Protect them, my Lord. They are so tired, my Lord, so worried, because they have families too, my Lord. Sometimes when the people don't have responsible behavior, they forget that the staff of the hospital, the staff that work in the medical center, that work in the supermarkets that work and in a factory, have families too, and they need after a hard day, they need to be there in their house with their families, my Lord. I am asking for all the pastors and missionaries. I'm asking for our pastor Gareth and his family. Protect them. I am asking for all the pastors that allow to open their churches. For example, in Portugal, thank you because they can open the churches in Portugal. Bless them, protect them, my Lord. Protect all the brothers and sisters and friends that go in fellowship to the churches, my Lord. I am asking too for the teachers, my Lord, the students. Give them the wisdom to deal with this situation, my Lord. Because yes, we need to wear clothes, we need to eat, we need to drink, we need to have a house, we need to have a car to go to work. Pardon, not to go to the shopping, to the stores. But first of all, the most important is seek you, my Lord. Like say your words. Seek first the kingdom of heaven. And the other things you will give, because you know what is the best for us, my Lord. Bless our evening. Bless this week, my Lord. In the name of Jesus, next month we will have the school open. We'll see the school open, the church here open too. And I am asking for Carter, my Lord. You know who we're speaking about, my Lord. Put your hands upon him. Bless his family in this hard time, my Lord. And all the children that are in the hospital with all the kind of diseases, my Lord. Corona, epilepsy, cancer. You know, my Lord, you know all the kinds of disease that they have in a hospital, my Lord.
Thank you for everything, my Lord. Bless my family in Portugal. Bless my the parents, the relatives of my Gil. Bless my mommy. Take care of her, my Lord. Take care of all the people that didn't accept you as Lord and Savior. Then one day they will accept you, my Lord. They will accept as a Lord and Savior. Thank you for everything. That will ask in the name of Jesus. Amen. Amém. Não esqueça de aceitar Jesus Cristo, porque Ele é que é a salvação para todo mundo. Deus abençoe a sua família e a sua casa. Deus abençoe e nos veremos para a semana, se Deus quiser. E amamos vocês. Que Deus abençoe.